sobre a vida espiritual. Eu sempre fui uma pessoa que sempre tive a minha espiritualidade e minha mediunidade bem aflorada. E mesmo eu sabendo que tinha esse lado aflorado, eu nunca fui de me aprofundar e desenvolver esse meu lado. Até quando tudo aconteceu comigo. Eu recebi algumas perguntas aqui no Instagram, mensagens de pessoas me perguntando o que é que tinha acontecido comigo. Porque eu tô aqui falando tanto de sofrimento, de dor, né? E as pessoas, nossa, mas o que será que aconteceu com a Lívia? O que será que aconteceu com a Lívia para ela ter sentido dor, para ela ter entrado nesse seu momento de deserto, né? O que será que aconteceu com a Lívia? Eu passei por um processo espiritual, um despertar espiritual. E esse despertar espiritual realmente foi espiritual. Eu me vi num momento da minha vida vivendo uma guerra espiritual. E da mesma forma que a Silvia compartilhou que ela recebeu um presente, né, um presente com um trabalho espiritual para ela, eu não recebi um presente. Na verdade, pode até ser um presente, né? Hoje eu vejo como um presente, porque através disso eu me tornei uma fortaleza. Que é presente maior do que a gente se tornar uma fortaleza em Deus, principalmente, né? Isso é o maior presente. Esse foi o maior presente que eu ganhei na minha vida esse ano, foi me tornar essa fortaleza em Deus. Mas da mesma forma que ela recebeu esse presente, eu também recebi um presente, uma intenção. Colocaram em mim uma intenção, um desejo maldoso, uma intenção maldosa, se é que vocês me entendem. E naquele momento começou a aparecer muita coisa estranha no meu corpo. Meu corpo começou a ficar estranho, porque o meu corpo não estava preparado para aquilo. Naquele momento, meu corpo não estava preparado para aquilo, até porque eu nunca imaginei que eu iria viver algo assim. Então, naquele momento, eu não estava preparada para aquilo. E o meu corpo começou a refletir, porque nosso corpo físico, ele está totalmente ligado com o espiritual, né? A gente está tudo conectado. E naquele momento eu não conseguia entender o que estava acontecendo com o meu corpo e eu não estava preparado com aquilo, não estava entendendo o que estava acontecendo comigo. Foi quando eu entrei em contato com uma amiga minha que trabalha com curas mais energéticas e espirituais, e eu conversei com ela, e ela foi olhar para mim, e quando ela me falou que tinham colocado algo em mim. E naquele momento, meu corpo ele ficou muito fraco, muito fraco. E se a intenção daquela pessoa era me destruir, me desabar, ela realmente conseguiu me desabar, me desestruturou toda, toda. Eu desabei naquele momento. Mas ela conseguiu isso só por um segundo, só por um segundo. Porque logo no segundo seguinte que eu desabei, eu entrei em contato com a missão da minha alma. Eu entrei em contato com o propósito da minha alma. E aí eu fui entender o que eu estava fazendo aqui nessa vida e eu falei, é isso, Lívia. É para isso que você está aqui. É para edificar todo o ser humano. Você tem uma missão linda com a humanidade. A missão do Arquitetura da Alma é para a humanidade. Despertar esse amor na humanidade. Entrar em contato com essa energia densa e escura e negativa e maldosa me fez entrar em contato com o Deus de amor. Eu conheci o amor de Deus. Eu conheci esse Deus misericordioso, esse Deus amoroso. E no meio daquele processo todo ali em que eu me vi sem poder pessoal, era como se eu tivesse tirado de mim o meu poder pessoal do meu próprio corpo. Eu me vi questionando, mas Lívia, como é que você permitiu que isso acontecesse com você? Como é que você permitiu se conectar com algo tão ruim assim?
Eu me conectei com a maldade do ser humano. Mas não é porque o outro é maldoso e eu sou boa. A maldade não está só no outro. A maldade também está em nós. É difícil aceitar isso, mas essa é a verdade. Nós somos luz e sombra. A minha sombra se conectou com a sombra do outro. Da mesma forma que o outro tem as suas fraquezas, eu também tenho as minhas fraquezas. E são as minhas fraquezas que vai se conectar com a fraqueza do outro. A diferença é que eu trabalho as minhas fraquezas. Eu visito as minhas sombras, os meus lados sombras e dou luz para onde tem escuridão. Agora, o outro que faz essa atitude maldosa são pessoas que não olham as suas fraquezas, não trabalham as suas fraquezas e deposita no outro a sua falta de amor, o seu vazio, a sua escuridão. Só que hoje a fraqueza do outro já não é mais a minha fraqueza, porque a minha maior fraqueza se tornou a minha maior força. A minha maior força. E é por isso que eu sou muito grata a tudo que aconteceu comigo, porque a partir disso eu me tornei a fortaleza que eu sou hoje. Eu não sei de fato o que me aconteceu, porque foge dessa realidade de vida. O que eu sei é que eu vivi um processo muito profundo e espiritual. Eu me vi num momento de fortalecimento, fortalecimento de tudo que eu sou, principalmente fortalecer a minha fé. É nesses momentos que a gente garra ali mesmo na oração, porque sim, só a oração, nesse momento, tem poder. E muito poder. Então, naquele momento ali, eu tive muito medo, muita raiva, mas não do outro, daquele outro que fez algo comigo. Isso eu não tenho. Porque eu entendo que da mesma forma que eu tenho as minhas fraquezas, o outro também tem as suas fraquezas. E eu fico com dó, porque é triste pensar que existe uma pessoa que tenha tanta raiva e tanto ódio e tanta dor, tanto sofrimento dentro de si, a ponto de querer fazer algo para prejudicar o outro. É triste pensar isso, que existem pessoas que têm esse vazio profundo dentro de si, a ponto de querer descontar no outro essa falta de amor. Eu nunca tive raiva do outro. Porque ali naquele momento que tudo isso estava acontecendo comigo, eu entendi o que estava acontecendo comigo. Não é sobre o outro. Nunca é sobre o outro. É sempre sobre nós. Tudo bem que o outro tenha a capacidade de fazer uma maldade com outra pessoa. Eu não tenho, mas nunca é sobre o outro. É sempre sobre nós. Sempre sobre nós. É sempre sobre o que nós temos que trabalhar em nós, o que nós temos que edificar dentro de nós. Quais são essas virtudes que nos faltam? O que é que a gente tem que trabalhar em nós, edificar dentro de nós, para nos tornarmos seres humanos? Porque a gente ainda não é humano, a gente vai ser humano, é por isso que é ser humano, né? Com certeza, porque humano talvez a gente ainda não é. Talvez a gente está encaminhando para ser humano. O que é que falta ser trabalhado em nós? Nunca é sobre o outro, é sempre sobre nós. Se eu atrair isso para mim, é porque tem algo para eu aprender nisso. É porque tem algo para ser curado e ressignificado e edificado aqui dentro de mim. A sensação que eu tive era que Deus estava me preparando. Eu realmente me vi ali numa batalha espiritual. Mas Deus estava me preparando para viver essa missão
que eu estou aqui hoje vivendo, iniciando aos pouquinhos, através da arquitetura da alma. E eu estou aqui, de coração, e vou dar o meu melhor. Eu deixo aqui a reflexão com vocês. Nunca é sobre o outro, gente. É sempre sobre nós. Como é que anda as suas intenções do seu coração? Quais são os seus pensamentos e os seus sentimentos e as suas intenções de coração? Você trabalha as suas virtudes? Ou você vive na ignorância do ego com comparações, inveja, raiva, orgulho? Às vezes a gente vê esses pecados e a gente vê isso e a gente fala, ah, não, mas isso é pequeno, isso não é nada. Não é nada. É só uma comparação da minha vida com a vida do outro, não é nada, não vai afetar em nada. Uma inveja que não vai afetar em nada, uma inveja branca. Não é? A gente escuta muito, ah, uma inveja branca. Quais são as intenções verdadeiras do seu coração? Hoje eu trago essa reflexão para vocês. Qual é a intenção do seu coração nesse momento? Você tem trabalhado as suas virtudes? Isso é uma construção diária. 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 E hoje eu falo aqui rindo. E feliz e confiante. Mas ali naquele momento, eu não sabia de nada que estava acontecendo comigo. Eu não imaginava o que estava acontecendo. Eu não imaginava porque é algo que foge da nossa visão de vida. É algo que transcende a vida material. E me vi num momento em que eu tive muito medo, porque eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Mas eu tô bem, tá, gente? É só a emoção mesmo do momento. Nesses momentos que a gente vê o quão insignificante é tudo isso, né? O quanto a gente não sabe da vida, sabe? Eu entrei em contato com um mundo espiritual que eu nunca imaginei na minha vida que eu iria entrar em contato. E eu pensava, gente, a vida é muito mais do que a gente imagina. É muito mais do que a gente imagina. A gente não faz ideia da grandeza desse universo, dessa vida. A gente não tem ideia. Não tem ideia. Isso aqui é muito pouco, é muito limitado. A gente não faz ideia da grandeza que é essa vida. A pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso pode dizer a Ele: ó Senhor Deus, Tu és o meu defensor e o meu protetor. Tu és o meu Deus, eu confio em Ti. Deus livrará você de perigos escondidos e de doenças mortais. Ele o cobrirá com suas asas, e debaixo delas você estará seguro. A fidelidade de Deus o protegerá como um escudo. Você não terá medo dos perigos da noite, nem de assaltos durante o dia. Não terá medo da peste que se espalha na escuridão, nem dos males que matam ao meio-dia. Ainda que 1000 pessoas sejam mortas ao seu lado e 10.000 ao seu redor, você não sofrerá nada. Você olhará e verá como os maus são castigados. Você fez do Senhor Deus o seu protetor e do Altíssimo o seu defensor. Por isso, nenhum desastre lhe acontecerá, e a violência não chegará perto da sua casa.
Deus mandará que os anjos dele cuidem de você para protegê-lo aonde quer que você for. Eles vão segurá-lo com suas mãos para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Com os pés você esmagará